Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Vamos discutir hoje mais uma parte do livro de Julian Freud, A Sociologia de Max Weber. Na nossa sessão de hoje, discutiremos o item O Antagonismo dos Valores em Max Weber. Freud destacará que, para Weber, a contínua racionalização do mundo não elimina, contudo, a irracionalidade, uma vez que o terreno da imprevisibilidade no campo das relações humanas permanecerá independente de estarmos diante de uma sociedade mais ou menos racionalizada, mais ou menos burocratizada. Portanto, o que se terá nas ações humanas, graças à racionalização, é sempre um cálculo probabilístico dos resultados a serem obtidos, mas não a garantia de que aquelas ações dotadas de sentido atingirão o fim pretendido, seja exatamente, seja aproximativamente. Vejamos, pois, como Freud vai construindo esta parte da sua reflexão, procurando esclarecer o pensamento de Max Weber. Dirá ele, apesar de sua progressão aparente em todos os domínios da atividade humana, a racionalização e a intelectualização não logram socavar, ou seja, suprimir ou balançar o império do irracional. Pelo contrário, com a crescente racionalização, o irracional reforça sua intensidade. Esta ideia, observará Freud, preside toda a filosofia, toda a construção sociológica de Max Weber. Para ele, devido à previsão que a ciência e a técnica afirmam com o jogo do cálculo das probabilidades, o homem, o máximo que consegue é unicamente racionalizar as relações exteriores, ou seja, diante do mundo, estabelecer certas projeções que procura atingir, o que não significa dizer que, mesmo que ele pense adequadamente uma determinada ação, que esta ação atingirá os seus resultados, uma vez que não depende apenas dele a coleta dos resultados. Em sua essência, prossegue Freud, em sua essência, se trata das relações entre os produtos artificiais criados pelo próprio homem, aos que pode dominar, controlar e confiar, devido a estar capacitado para valorizar seu alcance e seus efeitos. Para Freud, Weber vai trabalhar, em geral, com a ideia de uma conduta racional por finalidade. E esta, no interior do pensamento de Weber, é a mais facilmente compreensível, uma vez que ela se baseia na valoração técnica da relação entre o fim e os meios mais adequados. Isto não significa, no entanto, que para Weber, esta ação, na qual a valoração técnica da relação entre o fim e os meios mais adequados está presente, isto não significa que ela também seja a mais frequente. Para ele, no fundo, a vida e o mundo são fundamentalmente irracionais. Irracionais no sentido de que há uma imprevisibilidade que perpassa o terreno das ações dotadas de sentido, sobretudo na medida em que este indivíduo não está sozinho no mundo. Ele está agindo com outros indivíduos que também colocam o seu sentido naquela ação. É possível, por exemplo, se fazer um cálculo racional de como se ganhar uma eleição. Isso não quer dizer que, ao final
quando tem o pleito e a apuração dos votos, que aquele cálculo racional tenha se realizado. Muitas vezes acontece de o eleitor, na última hora, mudar a decisão do seu voto. Daí, aquelas surpresas eleitorais, nas quais determinados candidatos que tinham pouquíssima intenção de voto acabam indo para um segundo turno de uma eleição, ou então, por vezes, acabam até mesmo ganhando uma eleição. É neste sentido que Weber está colocando que no mundo prevalece ou existem ações que estão permeadas fundamentalmente pelo irracional ou resultados que não são totalmente previsíveis. Para Weber, prossegue Freud, a irracionalidade tem sua origem em nossa vida afetiva, uma vez que permanecemos sempre submetidos às mesmas paixões e às mesmas necessidades, e também em nossas relações com o poder, quer seja nos aferrando à autoridade ou então nos rebelando contra ela. Esta irracionalidade, ela se expressa também no azar ou na imprevisibilidade, quer se trate de fenômenos da natureza ou do comportamento individual ou coletivo. Portanto, o que Weber está procurando acentuar é que não existe a certeza absoluta dos resultados, uma vez que diversos fatores podem intervir no sentido de comprometer os resultados desejados. Para Freud, na concepção de Weber, o que domina é a irracionalidade ética do mundo. Uma irracionalidade que é calcada em cima dos valores que percorrem determinada sociedade. Dirá Freud, sua concepção do que denomina irracionalidade ética do mundo se caracteriza por uma irracionalidade axiológica, lembrando que axiológico se refere a valores, e pelo paradoxo das consequências. No mundo se enfrentam valores múltiplos e fins últimos que, por sua própria pluralidade, mantêm a irracionalidade. O verdadeiro, o bom e o belo não se conciliam nem se reduzem entre si necessariamente, e raramente se reduzem entre si. Freud prossegue observando que esta ideia do antagonismo dos valores se liga diretamente com a intuição fundamental da diversidade infinita da realidade, o desencanto do mundo devido à racionalização é impotente ante a luta eterna. Lembremos que esta ideia do desencanto do mundo está ligada, em Weber, à racionalização crescente das estruturas sociais. E, portanto, as explicações, elas não dependem mais para os homens daquelas dimensões místicas, uma vez que a ciência torna possível compreender aquilo que existe. Isto não significa que o homem do mundo moderno ele saiba exatamente o sentido dos aparatos que ele utiliza, ou mesmo como são construídos esses aparatos que ele utiliza. Mas isto não significa também, ao mesmo tempo, que o mundo deixou de racionalizar cada vez mais as suas estruturas e tecnificar cada vez mais as suas estruturas. Para Weber, ao escolher um dos valores, ainda que seja temporalmente ou temporariamente, corremos o risco de prejudicar e irritar aos outros, ou seja, corremos o risco de nos chocar com outros valores. Lembremos que esta ideia está muito próxima àquela de Lukács, na qual ele diz que o homem escolhe entre alternativas e que, ao escolher uma alternativa, está descartando todas as demais. No caso de Weber, ao escolher um destes valores, ainda que seja temporariamente, corre-se o risco de
irritar ou comprometer aos outros valores. Descobre-se, assim, em Weber, que a escolha de valores está sempre marcada pela dimensão do antagonismo. E este antagonismo dos valores é simplesmente insuperável para ele. Se encontra em todos os níveis da atividade humana, de tal modo que é inútil pretender concordar definitivamente orientações tão fundamentais como a economia, a política, a moral, a arte, a religião e a ciência, já que não existe harmonia necessária entre o poder, a necessidade, o lucro, a pureza e o conhecimento. Neste sentido, para Weber, a escolha implica um conflito por excelência. Além disso, este conflito pode surgir no interior de uma mesma atividade, por exemplo, no seio de uma mesma religião, não só entre catolicismo e protestantismo, mas também no catolicismo ou no protestantismo. Ou seja, podem surgir várias correntes de religiosidade no interior do catolicismo, assim como várias correntes de religiosidade no interior do próprio protestantismo. Em resumo, observa Freud, um fim particular como a justiça ou a igualdade encobre, por seu equívoco, um antagonismo. Quem elege a justiça choca-se com a eventual oposição entre a justiça comutativa e a distributiva, assim como quem quer realizar a igualdade se enfrenta com o dilema de se é necessário conceder o máximo ao que mais o merece ou, pelo contrário, exigir-lhe o máximo. Freud atenta para um outro aspecto da irracionalidade em Max Weber. Lembremos que se trata aqui para Weber daquilo que ele chama de irracionalidade ética. Trata-se aqui do paradoxo das consequências. E para entender isto, Freud resgata a diferenciação que Weber faz entre a ética de convicção e a ética de responsabilidade. O partidário da ética de convicção é o homem de princípios, de pureza intransigente, animado unicamente pelo sentimento de obrigação para aquilo que considera seu dever, sem ter em conta as consequências que pode acarretar a realização do seu ideal. Se trata de uma moral incondicional do tudo ou nada. Já o partidário da ética da responsabilidade, pelo contrário, tem em conta o possível, valora os meios mais apropriados para alcançar o fim, consciente da missão a realizar e de sua responsabilidade com relação aos demais, assim como das consequências que podem originar-se da sua decisão e da sua ação. Esta distinção, para Freud, coloca em Weber uma distinção de duas morais. Isto, no entanto, não exclui a possibilidade de se atuar com convicção e com sentido de responsabilidade na abnegação, ou seja, na defesa de uma causa. Para Freud, de acordo com Weber, somente a conduta do partidário da ética da responsabilidade é racional por finalidade, já que tem em conta, em seus valores, a irracionalidade do mundo, portanto, a imprevisibilidade, e os meios disponíveis, assim como as consequências previsíveis. Pelo contrário, a do partidário da ética de convicção é irracional ou só irracional por valor, na medida em que se desinteressa dos meios e das consequências. E prossegue Freud.
da pureza da convicção não depende que a possibilidade de alcançar um fim bom se concilie necessariamente com meios igualmente bons. Às vezes, é preciso contar com meios desonestos, ou pelo menos perigosos, e de consequências nefastas. Seja qual for a ética adotada, nenhuma ética do mundo é capaz de dizer em que momento, em que medida, um bom fim justifica os meios e as perigosas consequências. Para Freud, o resultado de uma atividade em Weber raramente responde às esperanças e intenção primitiva de seus agentes, ou seja, a intenção inicial dos seus agentes. Lembremos que, para Weber, as ações são dotadas de sentido. O indivíduo, quando age, coloca um determinado sentido em sua ação, uma vez que ele está visando atingir determinadas finalidades. Nesse sentido, em geral, existe uma oposição do resultado em relação à intenção. Estamos longe, observará Weber, estamos muito longe de que do bem só resulte bem, e de que o mal não origine mais que o mal. A realidade é infinitamente mais complexa. Seria fácil atuar se do bem só resultasse o bem, e não haveria dificuldade em resolver com clareza lógica as dificuldades morais e os conflitos do dever ou da consciência. Por um lado, haveria ações dignas de elogio, por outro, atos responsáveis, de maneira que bastaria escolher as primeiras com toda tranquilidade de espírito. Dito isso, concluirá Freud neste item. O paradoxo das consequências se complica com a repercussão incontrolável e indefinida de alguns atos sobre os outros, de forma que ninguém é capaz de prever quando e como terminará uma ação empreendida. Não é como entrar num táxi e chegar ao destino que se quer e perceber que aquela escolha resultou na decisão certa ou mesmo resultou nos objetivos pretendidos. Peguei o exemplo do táxi, aqui é fornecido pelo próprio Freud. As consequências e as consequências das consequências, observará Freud, não cessam por ordem ou desejo de quem tomou a iniciativa de uma ação. Com estes elementos, Freud encerra esta breve discussão a respeito das formas de ética que existe em Weber, da ética da convicção e da ética da responsabilidade, procurando trabalhar um pouco a ideia dos antagonismos de valores em Max Weber. Lembrando sempre, a todo momento, e isso Freud o faz com frequência, que a contínua racionalização do mundo não elimina, em Weber, a possibilidade da existência do irracionalismo. Pelo contrário, o irracionalismo pode mesmo se ampliar à medida em que vai ocorrendo aquilo que Weber chamava por o desencantamento do mundo. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar cada vez mais melhorando o nosso trabalho e contribuindo com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.